Sejam bem-vindos a Carlos Gieve, em nome do meu canal, mais uma vez aqui para resolver o exame de admissão. Hoje vamos fazer uma correção do exame Eduardo Mondlane. O exame foi resolvido há dias, não é? Exame de 2020. Enviaram-me esse exame, era suposto que tivesse feito isso ontem, mas por conta de tempo não consegui. Portanto, hoje voltei às correrias para ver se resolvíamos esse exame. Vi o exame enquanto estava na estrada, não é? E achei muito simples. Vamos resolver esse exame mesmo a sangue frio. Não tive tempo de resolver o exame, vamos resolver juntos aqui. Desde já eu quero pedir, deixa aí seu like, a sua subscrição. No final do vídeo também vai deixar o seu comentário. Então, bora lá comigo, vamos lá. A primeira questão: o marco ou momento que separa a pré-história da história foi, ela disse, surgimento da escrita. Surgimento da escrita, invenção do telefonema, não é verdade. Marítima europeia, expansão marítima europeia também, invenção da máquina, não é verdade. Invenção, a opção correta é naturalmente o surgimento da escrita. O surgimento da escrita, a escrita que vai surgir nos anos 300.500, 300.500, sim, que significa o quarto milênio. O quarto milênio depois de quem? É depois de Cristo aquilo, antes de Cristo, né? Meu Deus. Antes de Cristo, sim. Antes de Cristo, sim. E é interessante saber que das escritas, existem três escritas que mais se destacam: a hieroglífica do Egito, a cuneiforme da Suméria e a chinesa da China. Uau, não pentei meu cabelo. Da China. Vamos lá. 2. A história, tal como outras ciências, tem método e objeto de estudo. Qual é o método de estudo de história? É investigação, é inquérito, é entrevista. Qual é o objeto? É a vida do homem, não é? É a vida do homem onde? No passado. Aquela vida que o homem viu, os acontecimentos que o homem terá deixado durante o tempo. A colega disse, o passado longínquo do homem está correto, o passado longínquo do homem. A outra coisa diz, a sequência está errado, a dinâmica da sociedade humana no tempo. A dinâmica da sociedade humana no tempo é uma ratoeira. Dentre essas duas questões, a mais correta é esta, porque está a falar do passado. Isso aqui, o problema é lógico, pá. As dinâmicas das sociedades humanas, embora acrescentem no tempo, objeto de estudo, é o passado, mano, é o passado. O problema já é lógico, é o passado. Eu vou com C, não é? Vamos lá, só para não me levar muito tempo aqui. 3. Tendo como critério o momento da sua origem, as seguintes unidades políticas são consideradas pré-coloniais. Quando falamos de pré-colonial, estamos a falar, e quando falamos de unidades políticas, estamos a falar de estados. Pré-coloniais, estados que existiram antes da chegada dos europeus aqui em Moçambique. Estamos a falar de que estado, gente? Ela disse o que? Estado de Gaza. Estado de Gaza, minha colega, não é verdade. Estado de Gaza é um estado que vai surgir no século XIX, 1822, 22 por aí adiante. Então é um estado muito recente. O estado Maravi também não é verdade. Aliás, só o fato de já ter falado do estado de Gaza, B, não é verdade. A diz prazo, estados militares, não é verdade. Estados militares também vão surgir nos séculos XVIII, por aí adiante. Os estados militares surgem por desintegração do estado do Nwenemutapa, dos prazos, aqueles prazos que vendiam escravos, os ascundas, whatever, não é? O estado de Gaza está errado, o estado do Zimbábue e Nwenemutapa. A opção correta é estados Zimbábue e Nwenemutapa. 4. Durante a penetração no interior de Nwenemutapa, os portugueses fundaram Sena e Tete. Sena e Tete é fundada em 1530, depois de terem fundado ali em Sofala em 1505. Então fundam em 1505 em Sofala, entram mais para dentro, fundam em duas feitorias, a Sena e Tete, em 1530, depois vão fundar a de Angola ou Quilimane em 1544, por aí diante. Agora, o que quer saber isto aqui? Quando é que foi assinado? Ela disse B, no último quartel do século XVI, no segundo quartel do século XVI, na segunda metade do século XV, não é verdade, na metade do século XVIII, não é verdade, na metade do século XVII, não é verdade. A opção correta é B.
último quartel do século, como é que é? Do século XVI. Vamos lá. 5. Cisnando Dias Baião, Mussupaca, Antônio Lobo da Silva, Nhema, Lourenço de Motas, Maponda, Antônio da Cruz Bonga e Juiz Joaquim Quequendaúnde constituem. Esses freaks naturalmente vão fazer parte daqueles estados quitagonhas, aqueles checados de sultanatos. Estamos a falar de estados estados afro e islâmicos da costa. Então a opção correta é D, líderes importantes de reinos afro-islâmicos. Essa é a opção correta. Vamos lá ver os outros. De senhor de escravos, não é verdade? De senhor de escravos operando na zona sul, não é verdade? De governadores coloniais, não é verdade? De militares bastante astutos que venceram a resistência colonial, não é verdade? De líderes importantes. A opção correta, minha senhora, é D. Vamos lá, 6. A formação do Estado de Nguenemutapa foi resultado da invasão da dinastia Karonga Shona, liderada por Nyantimba Mutote. É a opção correta. B, está correto. Vamos lá. Nyantimba Mutote, que é pai de Matope, né? Vamos lá, o 7, o comércio de escravos, o Império do Nguenemutapa, que forma-se em 1440 a 50, né? Vamos lá, o comércio de escravos atingiu proporções alarmantes em Moçambique entre os séculos 18 e 19. Uma das consequências dessa situação foi o crescimento demográfico, não é verdade? A melhoria das condições, não é verdade? O elevado apoio também, não é verdade? A destruição de parte de unidades políticas em Moçambique. Esta é a opção correta. O aumento da produção, não é verdade? A opção correta aqui é D, a destruição de parte das unidades políticas. Quando falamos de unidades políticas, estamos a falar dos reinos africanos. Quando se retira, quando se toma homens fortes, mulheres fortes, produtivos, que asseguravam os estados, os reinos, que eram a segurança, os homens que podiam lutar a favor de seus reinos. Quando se levam esses como escravos, os reinos ficam fragilizados. A opção correta é naturalmente que D. Vamos lá, 8. O que é que diz 8? 8 diz o que? A formação do estado de Gaza resultou de um processo histórico que teve lugar no século XVIII e levou também à formação, século XIX, desculpa, e levou também à formação de outras unidades políticas na região da fronteira austral. Estamos a falar da expansão Karonga Shona, estamos a falar de expansão Bantu, expansão Clampir, expansão Maco Alomwe, expansão Gun. Estamos a falar naturalmente de expansão Ngone, essa expansão Ngone que vai resultar na formação do Estado de Gaza nos anos 1821-22. A expansão Bantu é a 1700. A 1700 significa passou 1700 anos que foi a expansão Bantu, significa a expansão Bantu foi no ano 300 depois de Cristo, não é? A opção correta aqui é D. Vamos lá, 9. 9, o que é que diz? No âmbito de acordos entre as autoridades coloniais de Moçambique e sul-africanas sobre o trabalho migratório, a obrigatoriedade do pagamento de ferido foi introduzido. Quando é que foi introduzido? Naturalmente foi introduzido na segunda convenção que há ter sido 1928. A opção C é a opção correta. A opção, eu podia até aceitar que ela, a colega tivesse colocado B, porque foi a primeira convenção. Na primeira convenção havia o pagamento deferido, mas na condição voluntária. Já na segunda convenção de 1928, o pagamento deferido já era obrigatório. A opção correta é C, gente. Esta questão aqui foi cortada, 10, mas vamos lá procurar 11, where are you? Tá aqui 11, vamos lá ver o que é que nos diz 11. O que é que nos diz 11? 11 diz o seguinte: entre 1932 e 1968, Antônio de Oliveira Salazar, aquele frigo, não é? Era o quê? Nesse período de 1960 e que já era primeiro-ministro, não é? Já era primeiro-ministro, não era mais ministro das colônias, já era primeiro-ministro. Então estamos a falar do quê? De chefe de governo português, naturalmente. Governador de Moçambique é pouco demais, general, comandante militar em Moçambique, pouco demais, ministro da lei é governador-geral, é pouco demais. B, vamos lá, 12. A linha férrea que foi construída no âmbito do primeiro plano de fomento, 1953 a 1958,
foi que atualmente ligava o que? Ligava a Lourenço Marques ao que? A Malásia, Malavênia, tipo Zimbábue, né? A opção correta seria B, Maputo a Zimbábue. Maputo a Zimbábue. 13. Visando dinamizar o processo de produção e comercialização do algodão, o regime colonial instituiu em 1938, estamos a falar naturalmente de JAC, não precisamos até de ver essas opções, estamos a falar de JAC que é a Junta de Exploração de Algodão Colonial. A opção é a opção correta. Estamos com 11 minutos, vamos lá correr um bocadinho. Desde 1891 que a Companhia de Niassa tinha recebido o direito de administrar o território que corresponde às atuais províncias de Cabo Delgado e de Niassa, não é? No âmbito da política de centralização administrativa do nacionalismo econômico de Salazar, este direito não foi renovado. Assim, as atividades da Companhia de Niassa cessaram. Quando é que cessaram? Ela disse 21 não está certo. A opção correta é C, 1929. 1929 é a opção correta, minha gente. Vai lá, 15. A luta armada, dizer que essas respostas são as corretas, não é? Até que alguém venha aqui discutir comigo. Vai lá, 15. A luta armada de libertação nacional pela independência de Moçambique, liderada pela Frelimo, decorreu entre... Gente, não faz sentido, né? 10 anos. Estamos a falar de 1964 até 1974. 1964, dia 24 ou 25? Dia 25 de setembro. Dia 25 de setembro de 1964 iniciava a guerra lá em Cabo Delgado, no distrito de Chai, não é? Onde o Chipanda tira o primeiro tiro, não é? Essa coisa que vai decorrer até dia 7 de setembro de 1974, com assinaturas de que? Acordos de que? Acordos de Incomate, né? Acordos de Lusaka, né? É isso que estou a dizer, né? Acordos de Lusaka. Acordos de Incomate já foi 84 entre Samora e Bota, né? Acho que é Peter Bota. Vamos lá, a opção correta aqui é D. Vai lá, 16. A organização criada em março de 1973 foi qual? Organização das Mulheres ou da Juventude? Tenho dificuldade de responder aqui, então estou a pedir, por favor, coloquem aí a opção correta. Estou a pedir. Não quero aqui cometer gafos. Vai lá, 17. A construção da barragem de Cahora Bassa iniciou no ano que morre Eduardo Chivambo Mondlane. Mondlane é o que? Mondlane é Dzovo, né? Vaca Dzovo. 1969 foi o ano que morre Samora, Eduardo Mondlane, não é? Foi o ano até que iniciava a construção de Cahora Bassa, não é? Mondlane morre no dia 3 de fevereiro de 1969. A opção correta aqui é B. Alguém estava a perguntar aí quando é que morreu Samora. Você sabe disso, né? Dia 19 de outubro. Ok, de 1986. Vai lá, 18. Vila Salazar, Vila Cabral e Lourenço Marques eram nomes coloniais das atuais cidades. A colega acertou Pemba, Inhambane e Maputo. Vamos lá, 19. No âmbito do trabalho migratório para a África do Sul, obviamente, no ano de 1975, é marcante por ter sido o ano em que não houve recrutamento de trabalhadores moçambicanos. Embora um pouco reticente, eu fico com A, porque os órgãos, aquelas instituições que recrutavam, quer dizer, esse período naturalmente era o período em que o poder já se encontrava nas mãos da Frelimo, ainda no período de governo de transição, mas é o período que o governo já está nas mãos da Frelimo, então já não há recrutamento assim compulsivamente como acontecia antes. Naturalmente que ainda existe o trabalho migratório, existem indivíduos que vão trabalhar na África do Sul, que também vão diferindo os seus salários, mas já não há o recrutamento. Vai lá, 20. Se alguém tiver contestação, que contesta aí. 20. É Moçambique, 16 de junho. O que significa 16 de junho de 1880? Foi a data que alguém, a opção A, a morte do presidente Samora Machel, está errado isso. Samora Machel morre no dia 19 de outubro de 86, como diz, como é que a realização das primeiras eleições autárquicas também está errada. As primeiras eleições autárquicas foram em 1994, não é? 1994.
4, depois da assinatura de acordos gerais de paz, acordos de Roma, no dia 4 de outubro de 1992. Então, a opção correta aqui, depois vem o que? Criação da moeda. Sim, criação da moeda, medical, nacionalização de terra, não é verdade isso. A opção correta aqui é a criação da moeda. 16 de junho é de moeda. Não só é dia da criança africana, por causa daquilo que vai acontecer na África Sul, o massacre de Soweto, né? Massacre de Soweto. Vai lá, 21, é Moçambique, um dos acontecimentos mais marcantes do ano 1990 foi, depois alguém disse, a assinatura de acordos de Roma. A assinatura de acordo de Roma foi 92. Ou estou errado, não foi 92 aquilo, foi 92, dia 4 de outubro de 92. Vai lá, realização das primeiras eleições, não é verdade, foi 94 eleições. Introdução do programa de reabilitação, não é verdade isso. A aprovação de Constituição que introduziu, sim, a opção correta é D, a aprovação da nova Constituição multipartidária. Essa é a opção correta, D. Não é? 22, um dos antecedentes da Conferência de Berlim foi o Tratado de Zaire, sim, é verdade, de fevereiro de 84, entre a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, e Portugal, no qual os britânicos, ingleses, neste caso, reconheciam a soberania portuguesa nos territórios das duas margens do rio Zaire, até as fronteiras de Congo. O que é que significa? Significa a Inglaterra dizer, Portugal, você é dono daqui, dono da margem, da margem inferior do rio Zaire e de superior, você bloqueia essa área, ninguém deve navegar, ninguém deve vir aqui, exceptuando eu. Vamos lá ver o que diz as opções. As opções, a opção A diz, em troca de facilidades comerciais e de trânsito do rio. É verdade, estava ali a dizer Inglaterra, a mim deixe-me, não é que eu ande no seu rio, que eu venda no seu rio, somente, não é, para o meu caso, que seja a minha exceção. Não é, a opção correta, eu posso, acho que podemos não ler as outras, em troca da em troca de, a opção correta, gente, é A, não é, sem blá blá blá, é A, não tem como. Vai lá, 23, a batalha de Adwa constituiu um dos exemplos raros de um exército regular de um país europeu derrotado por africanos, de uma forma definitiva, impedindo a ocupação da Etiópia durante o período da partilha colonial. Nesta batalha, as tropas italianas foram derrotadas pelas tropas do rei Q. Quem vai derrotar os italianos na Etiópia foi o Menelik II, não é? Menelik II. Essa Alá Selassie também é um fake muito importante, acho que é da Etiópia também, não é? É da Etiópia, sim, é um indivíduo que vai, acho que foi o primeiro presidente da União Europeia, né? Da União Europeia, se não estou organizando, acho que é isso, União Europeia, né? Acho que União Europeia mesmo, acho que sim. Porque o primeiro encontro foi lá mesmo, não é? Vai lá, a 24. A opção correta é A, gente. A 24. British South Africa Company, Imperial British Ireland Company, constituíram durante um período significativo da colonização europeia em África alguns dos exemplos. Exemplos de quê? De uma companhia de navegação fluvial, de companhias concessionárias, de companhias de navegação marítima, de importantes agências de viagens coloniais, campanhas de transporte. A opção correta aqui eu ficaria com B, embora um pouco reticente, ficaria com B. Eram verdadeiras agências de viagens coloniais, trazendo colonos para aqui e chegando aqui ocupando os territórios. A British South Africa, por acaso, foi a companhia que veio da Europa para facilitar a ocupação de territórios ingleses. Vamos lá, Camarões, 25, a opção correta é aqui B. Camarões, Namíbia, Tanganyika, Ruanda, Burundi e Togo foram pelo menos até 1914 colônias da seguinte potência, a Alemanha. Estamos a falar da Alemanha, gente. A Alemanha, esta aqui. Opção B é a opção correta. Vamos lá procurar 26, a opção 26. 26, come on, 26... está aqui, ok, 26. Após a Primeira Guerra Mundial, Ruanda e Burundi passaram a ser colonizados pela seguinte potência imperialista. Estamos a falar da Bélgica, gente. Estamos a falar da Bélgica, que em parte vai favorecer para o conflito que houve ali dos Hutus e Tutsis.
27, a opção é D, né? 27, apesar de vários debates sobre a matéria, é consensual que os precursores do pan-africanismo foram Harry William e William Dubois. Essa é a opção correta. Dubois. Eduardo Mondlane de Moçambique, Júlio Nyerere de Tanzânia, Mao Zedong da China, Mahatma Gandhi da Índia, Kwame Nkrumah de Ghana, Leopoldo Senghor de Senegal, Amit Sékou Touré de Guiné. É Guiné, né? Guiné, Kenneth Kaunda é do Quênia, não é? Vai lá, vamos lá, a opção correta aqui é A. Vai lá, 28. Defendendo a autodeterminação dos povos, os representantes dos países africanos e asiáticos participaram em 1955. 1955 a conferência de Bandung, gente, não é? Na conferência de Potsdam, não é verdade? Potsdam é a conferência que vai marcar o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois, conferência de Paris marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Conferência de Bandung é a opção correta. A opção correta aqui é a opção E. Vai lá, 29. A 21 de março de 1990 foi proclamada a independência do último país da África Austral que continuava sob o jugo colonial. Qual foi o último país daqui da África Austral independente? Estamos a falar naturalmente de que da Namíbia. O sudoeste africano, lá onde houve a revolta dos hereros nos anos 1904, 5 até 7, né? Dos chefes namas, dos maereros, dos wetboys, não é? Que lutavam contra a Alemanha e depois foram massacrados. Ok, vai lá, 30, 1960 é considerado o ano de África, correto? Por quê? Porque a maior parte dos países africanos ficaram independentes, não é? O que é que diz as tropas africanas tiveram ter sido criado, vários países africanos terem se tornado independentes? Sim, a linha C é a opção correta, todos os países africanos terem sido integrados, a opção correta é C, vai lá, 31. 31, hoje eu não me recordaste para pentear cabelo. O cabelo está desorganizado aqui. De novo, né? Ok, 31. No contexto da Revolução Burguesa na Inglaterra, nos séculos... Desculpa, estava a falar com alguém aqui. No contexto da Revolução Burguesa na África do século XVII, entre 1962 e 49, registrou-se uma guerra civil envolvendo os cavaleiros, não é? E os cabeças redondas. A minha é quadrática, eu não sei se conseguem ver. Não é redonda, não é? Os cabeças redondas eram dirigidos por, estamos a falar de Oliver Cromwell, gente. Estamos a falar de Oliver Cromwell, que é esse que vai instaurar a Primeira República na Inglaterra. Meu pai enviou uma mensagem aqui, eu não sei se isso vai incomodar. Valeu, me incomodou. James Watt aqui é um indivíduo que teve a ver com, acho que é a invenção da máquina a vapor, não é? Durante a Revolução Industrial. A opção correta aqui é E, não é? Vai lá, 32. Um dos principais fatores ideológicos da Revolução Francesa, 1789 a 1799, foi o iluminismo, gente, o iluminismo. 30, a opção correta é C. 33. No desenrolar da Revolução Francesa, em 1791, registrou-se o quê? O estabelecimento da monarquia constitucional. Coloca essa monarquia constitucional, instituição diretora, tudo isso aqui é verdade, mas a opção correta aqui é D. Estou com 34 minutos, vamos tentar correr um bocadinho, gente. Geralmente, a Revolução Industrial é dividida em duas fases. A primeira é entre 1800 a 1870 e a segunda é entre Durante a segunda fase da Revolução Industrial, começaram-se a se evidenciar novos setores industriais com destaque para a indústria de que? Aqui vem têxtil e metalúrgica, Gente, peço para me ajudar a responder essa questão. Peço que me ajude a responder essa questão. Já são duas questões que eu não consegui responder. Peço que coloquem nos comentários. Eu também depois vou comentar. Só para não levar muito tempo aqui a pensar muito. 35. Eu disse que estamos a resolver esse exame a sangue frio mesmo. Vamos lá, 35. Os Estados Unidos da América, que tinham sido neutros até 1917, entraram na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial porque foram provocados por Alemanha. A Alemanha que foi afundar o seu navio transatlântico ali no Oceano Atlântico. Voltaram a entrar na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Japão já havia os provocado atacando a sua base militar no Havaí, a base de Pearl Harbor.
lá no Havaí lá. Então, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os tipos não queriam entrar na guerra, só entraram porque foram provocados. Os Estados Unidos havia declarado a sua neutralidade, tipo, people, nós não queremos entrar no assunto da Europa, esse assunto de guerra é convosco, nós queremos organizar nossa economia. É por essa razão que durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram da posição de devedores para a posição de credores. Significa, inicia a Primeira Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos estava a dever à Europa, mas quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando termina a Primeira Guerra Mundial, eles já estavam na posição já de a Europa serem eles já dever. Vamos lá ser chapita, o telefone já está aqui uma carga, vai lá. A opção correta aqui, os navios, a opção correta é D, vai lá. 36, na primeira Revolução Socialista no mundo teve lugar na Rússia. Quando é que foi a Revolução Socialista? É de outubro, gente, 1917, a opção correta é B. 37. Na Alemanha de Adolf Hitler abandonou a Sociedade das Nações Unidas quando? 1933. A opção correta é C. Vai lá, 38. Em 1929 iniciou uma das maiores crises econômicas. Essa crise que afetou toda a economia capitalista mundial. Começou onde? Nos Estados Unidos da América. 39. Durante a Segunda Guerra Mundial, as chamadas potências do eixo englobava eixo. Estamos a falar de quê? Estamos a falar da Alemanha, Itália e Japão. B, D neste caso. 40, a última questão. Partindo de Tanganyika, as tropas alemãs invadiram o norte de Moçambique logo após o início do conflito. Desencadearam durante cerca de 4 anos violentos ataques ali sobre guarnições portuguesas, povoando infraestrutura, chegando mesmo até a Quilimane, quando derrotaram as tropas portuguesas estabelecidas em infraestrutura na Macura. Este conflito estamos a falar de quê? Estamos a falar naturalmente da Primeira Guerra Mundial, gente. A opção correta aqui é a opção A. Gente, este é o que me propunha a trazer neste exame. Desde já eu quero pedir, deixa aí seu like, o seu comentário, subscreva-se no canal, indique esse exame para os outros indivíduos, façam aí a vossa correção.